Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a esse canal, que agora está com um novo nome, gurizada. Se você não percebeu, o canal passou por uma atualização, nós estamos com um novo nome, aquele nome que eu prometi para vocês já atualizar há bastante tempo. Estamos aqui no nosso cenário de gravação, ao som de uma linda betoneira e de um passarinho aqui piando, para a gente contar para vocês a história do Chiru. Vídeo que eu tô devendo pra vocês há bastante tempo. Vídeo especial, hein, gurizada? Esses vídeos daqueles que vocês gostam pra caramba. Estamos aqui no belo estúdio, igual eu falei. Vamos sem mais delongas, vamos começar esse belo vídeo aqui. Vamos contar a história dessa máquina aí pra vocês, que é bastante interessante também. Era o caminhão que não era pra ser nosso. Curioso, né? Presta atenção no vídeo aí que vocês vão entender. Como diz um cara aqui no YouTube, senta que lá vem história. Antes que eu comece esse vídeo, deixa eu já avisar que esse banquinho, ó, tem hora que ele faz um barulho de peido, tá? Mas é normal. A história do Chiru velho, gurizada. Ó, uma outra coisa bacana de eu contar pra vocês nesse vídeo aqui também é que a Olhares Adesivos, um dos parceiraços aqui desse canal, está de volta conosco e com novidade no site deles, tá, gurizada? O site deles agora tem um sistema pra você produzir o adesivo que você quiser. Você envia a logo e eles produzem o adesivo e manda pra você. Ideal pra quem tem aí, ó, um canal começando, pra quem tem grupo de flogueiro, grupo de caminhão, quer fazer uma pequena quantidade de adesivo e não acha o seu fornecedor, agora você tem. A Olhares Adesivos está trabalhando também com isso aí, tirando toda a infinidade de coisas que eles já mexem também isso aí agora no site deles. Entra aqui, ó, o link vai estar aqui na descrição da Olhares, entra e faz o seu pedido lá e seja muito bem atendido aí na sua casa. Positivo? Agora vamos pro vídeo que é o que vocês querem, né, gurizada? Essa história aqui, gurizada, começa com um caminhão que na verdade não era para ser o meu caminhão. Como assim, Raul? Diz isso aí pra mim. Esse caminhão aqui foi comprado no ano de 2020. Ó, eu falei pra vocês aqui, o estúdio aqui nosso é dinâmico, é no meio da rua mesmo. Esse caminhão foi comprado na época por mim, pelo meu irmão e pelo meu pai. Era uma sociedade de nós três, os irmãos e os pais, para comprar um caminhão. O intuito nosso em questão era tirar dinheiro da poupança, colocar dinheiro em alguma coisa que possa render um pouco mais que a poupança e também arriscar e fazer algo novo na vida. Com essa nossa ideia surgiu a ideia de talvez comprar um caminhão e colocar o dinheiro nisso. Porém, que caminhão? Lembre-se que em 2020, gurizada, isso era começo de 2020 mais ou menos, pandemia tava pegando fogo, um negócio loucura, economia uma loucura, você não sabia se ia subir, se ia cair de preço, se ia valorizar, se ia desvalorizar, enfim. Se vocês se recordar, puxar na memória, vocês vão lembrar que o negócio estava bem frenético. O ramo de caminhão estava muito incerto também, mas a gente decidiu por tentar ir procurando algumas coisas, procurar algum caminhão, e se desse certo a gente comprava, se não desse também, segue o jogo. Mas nessas idas e vindas que a gente vai viajando, eu tinha o famoso sapecado na época, meu pai tinha o Scania dele, meu pai viajando pra cá, viajando pra lá. Meu pai um belo dia no Rio Grande do Sul, ficou sem carga e ficou um final de semana na cidade de Três Cachoeiras. Enquanto meu pai estava por lá, conversa com o motorista aqui, conversa com outro negócio ali, num acessório de caminhão e tal. Meu pai perguntou pro cara se ele não conhecia nenhum caminhão para vender, de preferência um Apego ou um Constellation, algum caminhão assim. O cara falou, cara, eu conheço um caminhão sim, é de um senhor aqui que tem uma roça de banana e umas coisas. Eu acho que ele vende o caminhão, ele comentou que vendia e tal. Tu não quer ir lá dar uma olhada? Meu pai foi lá dar uma olhada, aquela história quem não quer nada, sabe, só por olhar. E o meu irmão brincou assim na época, assim, pai, nós só compra se for azul. Olha só como é que é o destino, gurizada. Só compra se for azul. E o caminhão era azul. Uma coisa que é curiosa é que o Apego não tem muitas opções de cor. Ele é um caminhão que saiu muito branco, muito vermelho e alguns poucos pratas. Agora, de uns anos pra cá, a galera tomou um pouco mais de gosto e começou a comprar cores mais diferentes. Mas em questão, esse azul aqui para um caminhão 2014 é meio raro, entendeu? Para quem gosta bastante dessa cor, ela é uma cor popular agora no momento. Você vê muito caminhão dessa cor, mas naquela época não era tão comum assim. Ó, falei pra vocês que o banquinho dá uma rangida. Ó. Mas beleza, meu pai viu o caminhão, comentou com a gente demonstrou o interesse sim, só que era um caminhão bem acima do valor que a gente podia comprar também, entendeu? Então ia zerar o porquinho de todo mundo. Só para deixar claro para vocês, eu era o cara que tinha a menor parte desse caminhão. Eu entrei só para complementar mesmo. Talvez meu pai e meu irmão até comprariam sozinho. Como esse caminhão era um pouco mais caro do que a gente imaginava, eu entrei com uma pequena quantidade de dinheiro e também comprei ele. Mas ficou naquele impasse, vai dar certo de comprar o caminhão, não vai dar certo, não vai. O cara tava usando o caminhão por alguns dias ainda também. Eis que um belo dia meu pai liga pro cara, e aí, vai vender o caminhão ou não vai? Ah, eu vou. Quanto que tu oferece, aquela coisa, sabe como é que é a negociação? Deu certo de comprar o caminhão. Esse caminhão era do Rio Grande do Sul, tá, galera? De uma cidade chamada Dom Pedro de Alcântara. E nós, onde eu estou falando para vocês aqui, nós somos do Paraná. Então é uma distância um pouco longa. Tem que se programar muito para ir buscar um caminhão desse. A despesa de buscar um caminhão desse fica alta, entendeu? Então
como a gente tinha o objetivo de comprar o caminhão para revenda, nossa ideia era comprar ele, dar uma arrumada e vender, isso tudo entra na conta. Despesa de buscar, despesa de trazer vazio, enfim. Mas como o mundo é um negócio muito dinâmico, eis que no mesmo dia praticamente que nós fechamos a compra do caminhão, surgiu 2 cargas para o rumo da onde o caminhão ia e exatamente para muito próximo onde o sapecado morava. Vocês vão se lembrar aí, foi quando eu levei o sapecado para o seu Vilmar, que era o antigo dono dele, rever o caminhão. Ou seja, nós tínhamos uma excelente oportunidade na mão. A primeira era uma maneira de buscar esse caminhão sem ter que ir de carro ou de ônibus, que isso fica mais barato e é melhor, né? Você vai ganhando em vez de ir gastando. E a outra oportunidade que eu tinha era de poder levar o sapecado ao seu Vilmar, que era um desejo meu. Levar aquele caminhão para ele rever o caminhão como tinha ficado e tudo mais, porque aquele caminhão tinha uma bela história muito comigo e mais ainda com o seu Vilmar. Unimos o útil ao agradável e decidimos carregar os caminhões e descer para Santa Catarina com esses objetivos. Buscar esse caminhão aqui e levar o sapecado para o seu Vilmar ver. Porém, gurizada, vocês sabem como é que tudo nessa vida é uma loucura? Nesse meio tempo, o maluco do meu irmão falou assim: mas como é que vocês vão em 2 caminhões buscar mais um? Precisava de mais um motorista. Trazer em cima de um outro caminhão não é uma tarefa fácil para um grade baixa, tá? Essas carrocerias não são próprias para carregar esse tipo de coisa. Além de questão de peso, perigo, existe a polícia também que não permite isso com tanta facilidade assim. Então, como nós éramos em 3 compradores, nada mais justo que os 3 ir buscar o caminhão. Dessa maneira nós descemos a Santa Catarina, descarregamos os caminhões. Foi uma loucura essa viagem, tá, gurizada? Tem vídeo aí no canal também, o Moisés estava com nós, foi acelerado. Rodemos a noite inteira, o bagulho foi frenético. No outro dia descarregamos lá de tarde, no outro dia descemos cedinho para ir buscar esse caminhão. Chegamos no Rio Grande do Sul, conforme eu tô falando para vocês, a gente vai soltando as fotos aí dele, tá? Chegamos lá no Rio Grande do Sul para buscar ele. Essa foto que eu tô mostrando agora aqui na tela é a foto de quando a gente chegou lá, ele estava estacionado dessa maneira aí, ó. Essas são as fotos reais de um belo dia chamado 13 de maio de 2020. Foi nesse dia que começa a história desse caminhão conosco. Olhamos o caminhão, conferimos se era da maneira aqui, né, que meu pai tinha visto ele anteriormente para comprar e fechamos o negócio para trazer o caminhão de volta. Daí sim começa a história do caminhão que não era para ser meu. Daí, gurizada, continuando a história para vocês aqui, nós buscamos o caminhão, fomos fazer transferência, aquela coisa toda, aquela confusão, cara, porque a gente chegou lá, já era tarde, fomos tentar resolver isso tudo no mesmo dia e trazer o caminhão embora. Voltamos para Tubarão daí, e em Tubarão foi onde a gente ficou naquele dia decidindo o que ia ser feito. Se esse caminhão ia subir vazio, se ele ia subir carregado, o que a gente ia fazer, porque na época eu queria fazer o estofamento do sapecado e queria fazer a bomba injetora do sapecado. E assim foi feito. Vocês que acompanham a gente há bastante tempo aqui no canal sabem disso. Foi feito o estofamento do meu caminhão lá na cidade de Tubarão e depois foi feito também a minha bomba injetora no Zanotto Diesel Truck, que é um dos amigão nosso aqui do canal também. Como eu estava falando para vocês, esse caminhão não era o objetivo eu ficar com ele, não era o objetivo ter ele para mim como eu tenho hoje. Tanto que eu fiz estofamento do sapecado, fiz bomba injetora, tudo naquela época, gastando e arrumando os finalmente do caminhão, que na época era o que eu tinha e o que estava bom demais, né? Mas como as coisas mudam muito, eu sempre falo para vocês, a vida da gente é uma constante mudança, sabe? E os planos acabou mudando, eu e meu pai ficamos em Tubarão buscando carga, nós conseguimos uma carga para esse caminhão veio carregado de Santa Catarina aqui para onde a gente mora no Paraná, o meu irmão veio com ele carregado, nós emprestamos umas lonas, porque cara, foi uma loucura. Você imagina só, nós tinha 2 caminhões, 2 lonas, ou melhor, nós tinha 3 caminhões e 2 lonas, nós precisávamos mandar esse caminhão carregado lá para cá. Só que se nós colocasse uma lona nele com o meu irmão e viesse, um dos caminhões ficava sem lona lá, olha como é que é a loucura. Para vocês terem resumindo assim, para nós não se alongar muito na história, meu irmão veio carregado e o meu pai ficamos lá, fiz a bomba injetora do caminhão, ficou tinindo na época de bom, ajeitamos as coisas e subimos embora, eu e meu pai também. E esse caminhão ficou aqui. Nesses dias ali que a gente estava, tanto no Cabelo Estofados quanto no Zanotto, muita gente ia lá conhecer a gente. E esse caminhão tava lá junto na hora, entendeu? Tava estacionado na época o sapecado, o Scania e esse aqui umas 2 vagas para lá. Só que como a gente não havia comentado nada, era tudo segredo, ninguém nem notava que esse caminhão existisse. Mas o que é engraçado é que um inscrito meu na época, depois, né, que ele descobriu que eu comprei esse caminhão, ele me mandou uma foto que ele viu esse caminhão estacionado na época lá no estacionamento da estofaria, achou o caminhão bonito e mandou a foto pra mim. Essa foto eu vou colocar agora aí pra vocês, ó. Isso aqui é a foto de um inscrito que tirou foto desse caminhão sem nem saber que ele era nosso. Olha como é que o mundo é grande, mas é pequeno ao mesmo tempo, né? E tá feito, gurizada. Subimos embora com o caminhão, com os outros 2 caminhões, né? Com o meu sapecado e o Scania do pai.
subimos pra cá e naqueles meio-dia a gente começou a viajava e alternava com a reforma desse caminhão. Por que a reforma? Porque era um caminhão que estava assim, com uma aparência muito feia, a frente pintada de preto, muito descascado. A carroceria dele era uma carroceria com uma estrutura boa, mas também estava muito descascada, rodas mal pintadas, enfim. Era um caminhão que precisava dar um talento nele para ficar aparentemente bonito e assim, atrair os olhos do comprador. Como a nossa ideia era isso, era comprar o caminhão, dar uma arrumada nele e vender, a gente começou a fazer esse tipo de coisa. Porém, nesse meio tempo, foi tão rápido, cara, eu não me recordo hoje para falar para vocês quantos dias isso aconteceu, mas eu acho que, se eu não estou enganado, foi coisa de no máximo uns 15 a 20 dias. Uma pressão muito grande do canal começou sobre minhas costas, das pessoas me pressionando: Raul, vende o sapecado, compra esse caminhão aqui, fica com esse caminhão aí, porque aqui vocês gostam muito desses assuntos de reforma, gostam muito dessa dinâmica. Porém, na vida real que se tem aqui por trás, eu sempre digo isso, atrás de qualquer canal do YouTube existe uma vida real. Nem sempre dá pra fazer da maneira que vocês querem, entendeu? O sapecado era um caminhão que eu havia acabado de aprontar, gastado bastante dinheiro, mais dinheiro ainda recentemente, com estofaria, com bomba injetora, tudo isso. O caminhão tava tinindo para trabalhar, pneu arrumado, tudo alinhado, o negócio. Qualquer autônomo que estiver me acompanhando aqui agora, ou até frotista, vai saber disso. Um caminhão no ápice da onde ele começa a dar dinheiro e não despesa. Porque quando um caminhão tá bom de pneu, bom de carroceria e tudo mais, gurizada, é a hora que você fatura e o frete sobra limpo, que a gente fala, entendeu? Você não tem dor de cabeça com estouro de pneu, dor de cabeça com reforma de carroceria. Então, do ponto de vista de administração, vamos dizer assim, era um péssimo momento para vender o sapecado, um péssimo momento. Por isso que eu hesitei isso, entendeu? Então, mesmo com a pressão do canal, depois houve a pressão também do meu pai. Meu pai, por ver esse caminhão com essa cabine desse tamanho aqui, ele dizia para mim: filho, mas pega um caminhão gabinado de novo, porque eu tinha saído de um gabinado, entendeu? E é muito diferente trabalhar num caminhão gabinado ou trabalhar num caminhão simples. O conforto dentro da cabine é outro, tá, gurizada? Mas o caminhão tava bom, sapecado. E a dó de largar tudo aquilo lá, tudo novinho, que eu mal tinha aproveitado. Eu tinha rodado 18 mil quilômetros só com o sapecado, pra vocês terem ideia. Então era tudo muito recente. Eu ia entrar em dívida para um cara que tinha acabado de quitar a dívida, entendeu? Mas eu nunca tive medo de dívida, mas ninguém gosta de ter ela também, entendeu? Então ficou naquela pressão, meus pais, vocês. Comentei assim: se alguém tiver interesse em comprar o sapecado, qualquer coisa eu vendo. E como eu já fiz isso várias vezes aqui, às vezes eu subestimo a máquina que eu tenho, entendeu? Porque a gente acha assim: não, cara, você vai se acostumando com aquilo que você tem, entendeu? É natural. Então na minha cabeça tava assim: qualquer coisa eu vendo, nem vão ter interesse nesse caminhão. E cara, não preciso nem dizer, né, quem acompanhou a história soube. Mal deu tempo, eu comentei isso num vídeo. No outro dia um amigo meu me mandou mensagem: Darção, ô Raul, tem um cara aqui assim assado, tem interesse no caminhão, posso passar seu telefone para ele? E eu falei: pode, não tem problema não. E aí a coisa começou assim: o cara me ligou, o filho do cara, tal, meu pai vai ir amanhã ver o caminhão. Eu sei que eu não tive tempo para respirar, gurizada. Desses dias que eu falei para vocês, dessa pressão para vender aquele caminhão e comprar esse aqui, passou-se poucas horas, bem dizer, e o senhor veio ver o caminhão. E aí, como eu falei, como às vezes eu acho até que eu subestimo a máquina que eu tinha, eu não imaginei que aquele caminhão fosse tão vendável como ele foi, entendeu? Não deu tempo de conversar. O senhorzinho só pediu para mim se eu fazia algum desconto. Eu disse que não fazia, porque eu achava realmente que eu sempre tive o costume de pedir um valor justo nas coisas, né? E assim foi feito. O senhor comprou o caminhão e eu fiquei a pé numa quarta-feira, levei o caminhão para ele. Vocês viram aí os vídeos de despedida do sapecado e tudo mais. E na quinta-feira cedo eu carreguei esse caminhão. Por quê, gurizada? Primeiro, eu tava a pé. Eu muito provavelmente ia pegar esse caminhão aqui, então eu já precisava começar a trabalhar, porque daí esse aqui eu ia ter dívida. E o meu pai, eu tinha fechado carga para o sapecado. Então eu não podia simplesmente falar para o cliente que eu não ia carregar mais porque eu vendi o caminhão. A gente não pode estar fazendo isso com clientes, entendeu? Então nesse meio tempo eu acabei saindo com esse caminhão como motorista só dele daí e fui viajar. E nesse meio tempo em viagem a gente pensa muito. Quando você está viajando, a cabeça pensa muito. Então por várias vezes eu pensei em não ficar de fato com esse caminhão e tentar voltar para algo semelhante ao sapecado, um caminhão mais barato, que eu não fosse entrar em dívida. Eu já tinha interesse em comprar isso aqui, ó, eu estou na frente da minha casa agora e tudo mais. Então não reclamando para vocês, mas foi meio tudo muito rápido e não deu tempo de pensar. Então as coisas meio que só aconteceu, entendeu? Não foi tão desejado ou tão planejado na época, eu digo, né?
E como eu tô falando pra vocês, gurizada, dando sequência nisso, teve uma coisa que foi interessante da época, que era assim, ó, o canal tava acostumado com reformas de caminhão pra mim usar. A gente havia feito uma reforma do Malandragem, depois feito uma reforma totalmente completa do Sapecado, e quando a gente comprou esse caminhão e deixei isso bem claro no canal, que a gente ia arrumar o caminhão para vender, eu escutei muito, gurizada, mas muito assim, vai fazer gambiarra e vai vender para os outros. E o que é mais interessante é que a prova mais real disso é que, como eu falei para vocês, eu entreguei o Sapecado numa quarta, chorei aquela tarde da quarta-feira toda, preocupado demais com o que ia acontecer com a minha vida, e na quinta-feira eu saí com esse caminhão carregado para o Mato Grosso do Sul. E na sexta-feira eu descarreguei e carreguei ele para Viamão, Rio Grande do Sul. E aí nesse meio tempo, eu acho que eu nunca comentei isso aqui no canal, porque eu não tenho esse costume. Mas é gostoso você tampar a boca das pessoas sem precisar falar nada, entendeu? Então o caminhão que as pessoas diziam que a gente ia fazer gambiarra para vender, é o caminhão que no meio, em questão de algumas poucas horas, ele foi ao Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul e voltou carregado de novo. Então é legal isso, entendeu? Eu nunca precisei falar isso. E é engraçado como a gente ceifa algumas críticas só com atitudes, entendeu? Então esse aqui é o caminhão com a manutenção gambiarra. E aí o que é mais legal disso tudo é que daí, com o passar desses primeiros dias, eu tinha uma outra opção de caminhão para comprar tão interessante quanto o Chiru. Então o projeto podia continuar desse caminhão, de arrumar e vender ele. Eu comecei a sair para trabalhar com ele assim porque precisava entrar um dinheiro, precisava suprir a necessidade dos clientes que a gente tem. E como diz o outro, é melhor sair para viajar do que ficar em casa pensando nas coisas, né? Vamos para cima. E aí nesse meio tempo, esse outro caminhão, houve um desinteresse, porque o próprio dono já pensou talvez em não vender mais, ele não estava tão empolgado. E aí conversei com meu pai e com meu irmão e falei, não, então eu fico com o caminhão. E se por acaso esse outro caminhão era um Atego preto, tá, gurizada, na época? Eu acho que eu já comentei isso aqui no canal, mas eu não tenho certeza. Mas era um Atego, assim também, cabine alta, tudo mais preto. Imagina que da hora que teria hoje um Ategão preto, hein? Duro que dá um trabalho danado para cuidar de caminhão preto, mas é lindo, lindo, lindo. Aí voltando ao assunto que eu tava falando, então disse que eu ficaria com o caminhão, peguei o dinheiro do Sapecado, peguei o dinheirinho que eu tinha dado de entrada nesse caminhão, que daí já era uma parte, já era minha mesmo, e o resto nós empurrou na base do peito, gurizada, pagando e pagando e pagando. Eu fui agraciado que bem na época que eu peguei esse caminhão, teve muito serviço, cara. Eu tive uma fase ruim com o Sapecado, porque o ápice da pandemia foi bem na época dele ali, entendeu? E o pior é que o ápice da pandemia foi bem na época que o Sapecado ficou pronto, que eu precisava viajar para pagar a carroceria, para pagar isso, para pagar aquilo. As viagens estavam muito reduzidas, o mundo estava daquele jeito, você tinha que viajar e voltar com pressa. Sejamos sinceros aqui, hoje graças a Deus as coisas estão melhores, mas na época estava tudo muito difícil. E esse caminhão foi o contrário. Tinha pandemia também, mas daí o negócio brasileiro já estava enfrentando ela com o peito aberto. E eu engrenei nesse caminhão com uma sorte, gurizada, que não dá pra acreditar. Eu descarregava numa cidade, carregava na mesma cidade, descarregava num lugar, descarregava no outro cedo. Sabe quando você consegue engrenar assim? Quem tem caminhão e sabe disso. Tem hora que você tá com a bunda virada pra lua, que fala o português bem claro. Então eu engatei boas viagens nesse caminhão no começo. Decidi por pôr a carroceria nova nele. Vou deixando as fotos aí, como eu falei pra vocês. Tem fotos aí desmontando, tirando a carroceria de cima. Cara, é uma história de vida, gurizada. É uma história. Esse aqui é o caminhão que eu tenho há mais tempo, entendeu? Então, com ele foi onde eu criei mais história, falar a verdade. Apesar de a gente ter tido pouco tempo com o Sapecado teve muita história porque a gente tinha muita coisa a ser feito nele. Mas história de vida, viagem, conhecer o Brasilzão, eu fiz muito mais com esse caminhão. O Sapecado foram 18 mil quilômetros, esse caminhão aqui eu já perdi a conta, pra falar a verdade pra vocês, de quantos mil já foi, entendeu? É troca de óleo, quando você termina de pagar as parcelas de uma troca de óleo, já vem outra já. Mas então, como eu tô falando pra vocês, daí eu decidi por pôr uma carroceria nova. Eu vinha de 2 caminhões com carroceria nova, então eu falei, não, vou colocar mais uma, eu parcelo e pago. Parei ele muito pouco tempo daí, porque eu tinha dívidas, né? Então o mínimo de tempo possível para reformar ele tinha muito menos coisa para ser reformado do que o Sapecado, principalmente de quesito mecânica, né? O caminhão de mecânica, só para vocês terem uma ideia, tem muita coisa aqui que eu nunca nem mexi. Inclusive hoje eu vi ali na oficina, amor, que vou ter que mexer em mola de freio. Hoje eu tava trocando um retentor de cubo dele que eu troquei esses dias e vazou de novo, gurizada. E logo mais nós vamos ter que botar uma loninha de freio, mais uns 60 mil km, nós vamos morrer nela. Mas isso aí não é muito caro não. É que a chefia tá atrás da câmera, gurizada. Aí ela aí, ó, cinegrafista. Então, como eu falei pra vocês, eu pausei pouco tempo pra gente fazer uma reforma rápida, botar a carroceria em cima de novo e cor e cacete.
Tanto que eu tirei essa carroceria numa, se eu não estou enganado, foi numa quinta-feira, tá? Talvez até nas fotos aí, nessas fotos não tem nada. Eu tirei essa carroceria, lavei o chassi dele de final de semana, pintei no decorrer da próxima semana e já colocamos de novo. Então a fábrica ali na época são pessoas esplêndidas também, o pessoal da Imperatriz ali, os caras muito bons mesmo de fazer negócio. Eles ficaram com a minha carroceria usada no negócio e eu comprei a nova, então eu dei a usada como parte de pagamento. E eles deixaram eu usar a carroceria até o último dia para mim poder fazer dinheiro, para poder fazer faturamento. Me ajudaram demais nisso aí, agradeço a vocês aí, tá? Reginaldo, Igor, todo mundo aí, seu Hélio também. Então a gente daí, como eu falei, a gente tirou a carroceria muito rápido, eu pintei chassi, ajeitei uma coisa, outra, botar uma nova em cima. Botou uma nova em cima, meu amigo, a boa fase que eu falei pra vocês dos fretes tava bombando. Eu marcha na criança. Vou deixar a foto agora aqui, ó, da foto da primeira viagem dele. A foto ficou um pouco borrada, que eu tirei, sei lá, eu com pressa, acho que foi. Mas essa é a foto do primeiro carregamento dele, já com a carroceria nova daí. Primeira viagem a Campo Grande com a carroceria nova, passei a cidade de Nova Andradina, meu amigo, pegou um fogo na beira da pista no canavial. Moço, vocês não estão entendendo não, eu fiquei umas 3 horas mais ou menos esperar apagar o fogo, quase que a gente teve que desviar e ir por Dourados, foi um negócio de doido. Ali não dá sinal de celular, a família da gente começa a ficar preocupada porque eu não chegava em Campo Grande. Primeira viagem começou assim, mas deu tudo certo, isso aí faz parte também das coisas. E como eu falei pra vocês, como ele é um caminhão que eu fiquei muito mais tempo, é um caminhão que eu consegui realizar muito mais desejos, entendeu? Os outros caminhões, quando eu tava às vezes para fazer certas coisas nele, acabei vendendo o caminhão. Sapecada é um exemplo disso. Eu fiz a bomba injetora, a hora que nós ia botar um escape direto nele, eu acabei vendendo o caminhão. Então esse caminhão a gente conseguiu fazer mais coisas nesse sentido. Ainda tenho muitas coisas para ser feita. Esse ano especificamente eu pausei muita coisa do caminhão para realizar coisas da minha vida daí, né? Foi comprar esse terreno, foi construir minha casa. Esse ano foi pegado, gurizada. Final de semana passado me casei, ó. Agora tem o bambolê de trouxa aqui, ó. Eu sou um homem casado, agora um homem de respeito, tá? Vocês me respeitam aí. Então, esse ano foi um ano que eu pausei muita coisa desse caminhão para poder realizar coisas da minha vida conjugal, pessoal, vamos dizer assim. Todo esse tempo com esse caminhão, eu passei por tanta coisa que eu não passei com nenhum outro. E uma dessas coisas que eu passei foi a loja. Vocês se lembram disso? Ter uma loja de acessórios sempre foi um desejo, um sonho meu. Houve uma época que isso foi ficando cada vez mais forte e eu decidi tentar. Eu ainda era novo, ainda não era casado, tinha vontade de fazer e quando se tem vontade, meu amigo, o mundo é pequeno para você. Então eu corri atrás, a gente conseguiu fazer a loja, reformamos a loja, abrimos a loja e nesse tempo todo, de novo, a pressão de o Raul vai vender o caminhão, o Raul vai vender o caminhão, o Raul não vai vender o caminhão. Eu perdi a conta de quantas pessoas passou naquela loja de perguntar para mim se eu ia vender ou se eu não ia vender esse caminhão. Mas isso é normal, faz parte, né? Optei por não vender o caminhão porque eu não tinha certeza se eu acostumaria com a loja, se eu acostumaria ficar sem viajar, entendeu? Acostumar com a loja é uma coisa, acostumar a ficar sem viajar é outra. Uma coisa puxa a outra, sabe? A loja tem seus pontos bons, é um negócio bom também, você tá mais em casa e tudo mais, mas é difícil você ficar de frente para uma rodovia para quem já passou para lá e para cá nela. Então isso foi pegando pesado, como eu já falei para vocês. Esse é um vídeo de história do caminhão, mas só fazendo um adendo. Optei por não vender ele, creio que eu fiz algo bom, né? Que eu escolhi bem escolhido, porque preferi voltar a trabalhar com ele. Não me arrependo nem um pouco de ter montado a loja, não me arrependo de não ter o vendido também. Nesse meio tempo o caminhão deu um salto estratosférico de dinheiro, os caminhões dobraram de preço, então se eu tivesse vendido esse caminhão teria me ferrado literalmente, porque hoje eu não compraria nem a metade dele. Então isso eu acertei sem querer, né? Não tinha esse conhecimento de economia para dizer para vocês se isso daria certo ou se daria errado. E a história foi sendo escrita, gurizada. Esse caminhão, ele, como eu falei, é um companheiro e foi um companheiro meu de longa data. Os outros não, desmerecendo nenhum deles, cada um foi importante no momento que teve. E cada um deu a sua contribuição para mim estar nesse aqui hoje, entendeu? Sem o Malandragem eu jamais teria ido pro Sapecado, sem o Sapecado eu jamais teria conseguido comprar esse aqui. E a história, ela é escrita. Você pode até planejar certas coisas, mas é difícil você poder afirmar, por exemplo, num vídeo aqui, ó, que vai ficar para vocês no YouTube, quanto tempo mais eu tenho com esse caminhão ou quais coisas mais eu tenho para fazer, porque a vida da gente é dinâmica, a vida da gente muda muito. Então, o que é legal é você poder realmente viver cada dia desse, cada história dessa. O tempo com o Malandragem foi show de bola, foi incrível.
tempo com o Sapecado também foi incrível, o tempo com a minha Saveiro foi incrível. Hoje você sente falta da Saveiro, Raul? Sinto falta do meu som, sinto falta de dar uma volta, de dar um rolê, mas eu não trocaria hoje a minha casa aqui, o que eu tô vivendo agora. Primeira semana de casado mesmo, a gente já tava morando junto, mas era casado apenas no civil, a gente tinha marcado a festa de casamento e igreja, tudo. Ela tá fazendo um sorrisinho agora atrás da câmera aí. Então, tudo é fase, entendeu? Me orgulho muito de ter poder aproveitar da minha fase da Saveiro, de ter metido o som pra cima mesmo, minhas motos, o couro comeu, pareio e rasgava pneu e era virado o giraia. E hoje a fase é essa também, entendeu? Então, foi importante até essa decisão lá de trás de ter arriscado nesse negócio aqui, do caminhão que era para ter sido revendido para vocês, talvez dos inscritos aí, ou como muitos pediam aqui pra gente ter rifado o caminhão. Acabou que isso não aconteceu e a história foi acontecendo, não sei qual que é a que vem para daqui a algum tempo, né? Que é importante só a gente dizer que você tem que fazer as coisas, cara. Você tem que realmente fazer, porque se você ficar parado, você só vê a coisa acontecer, sabe? As pessoas fazer, o mundo acontecer. O mundo é dos que tem coragem. Eu acho que quando eu tive as maiores coragens da minha vida foi quando eu dei os maiores saltos e as maiores quedas. Mas é importante porque pelo menos eu tenho muita história pra contar pra vocês aqui. Eu tenho muito mais história de vida pra contar, viu? É que tem coisa que a gente prefere às vezes até não falar aqui. Até me pediram pra mim filmar o casamento e tudo mais. Eu optei por não filmar meu casamento porque é um momento muito pessoal da gente, é um momento muito família, entendeu? É difícil expor isso aqui na internet. Eu não é esse o meu feitio, não é o meu gosto assim. Mas eu vou postar fotos lá no Instagram, no Facebook do canal também da gente. Eu tava alinhado, gurizada. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Nossa senhora. É bonito, pensa no nome bonito. Bonito mesmo, alinhado, chique, cheiroso. Até na foto tá cheiroso. Mas o vídeo em si eu deixei pra lá, não gravei. E outra coisa, é um nervosismo danado, tá? É um nervosismo muito grande. Então você não lembra nem de gravar vídeo. Mas eu optei por não gravar isso. E contando e finalizando essa história pra vocês aqui, esse caminhão faz parte também disso. É o que eu tô falando pra vocês. Escrever a história, cara, meio, parece clichê falar, mas é verdade mesmo, sabe? Você pode optar por fazer ou por não fazer as coisas. Então, talvez daqui a alguns anos meus filhos, ou daqui a muitos anos meus filhos, possam olhar a mãe deles dentro desse caminhão e dizer pra mim: nossa papai, o papai tinha esse caminhão, hein? Quando casou com a mãe. E é isso aí, cara. Então, foi legal, a gente usou ele de carruagem. Vocês vão ver nessa foto que eu vou deixar pra vocês agora aí, que é a última foto do vídeo. Ele levando a minha esposa, minha mulher. Eu fico meio emocionado, muito chique. Mas é gostoso, é de verdade, como eu falei pra vocês, a história é tão legal de escrever que às vezes eu me pego até vendo vídeos ainda das histórias dos meus caminhão. Aquele vídeo mesmo comemorativo dos 500 mil inscritos é um vídeo que é pesado. Eu não consigo assistir ele sem chorar e chorar muito. Então é isso aí, sabe? É bacana estar aqui contando isso pra vocês, é bacana estar aqui mostrando isso, porque eu encontro muitos inscritos na estrada aí, muita gente que diz que eu motivei, que entrou pro ramo, que comprou o caminhão, que fez a coisa acontecer graças a esses vídeos aqui, entendeu? Então, independentemente de quanto o YouTube paga, ou de quanto a gente ganha, ou de quanto tudo isso vale, essa história de ser influencer ou youtuber, ou sei lá que nome que tem, essas histórias que eu conto pra vocês, essa realidade que eu vivo e mostro aqui pra vocês, poder ajudar vocês é o que mais vale mesmo, de verdade. Isso aqui é o que mais vale. Daqui a alguns dias eu quero gravar um vídeo explicando sobre o financiamento dessa casa, porque eu quero ter o prazer mesmo de encontrar meus inscritos e dizer que comprou uma casa e que financiou graças ao meu encorajamento ou graças aos ensinamentos que eu pude dar através desse vídeo. Então, eu encerro essa história desse caminhão por aqui, a gente continua escrevendo ela. É uma história bacana. Deixa eu pegar a câmera aqui, ó, pra mim dar um tour nele pra mostrar pra vocês pro lado de fora. É tanta coisa que acontece, tanta coisa que vem a acontecer, gurizada, que é difícil pra gente explicar pra vocês. Só espero estar aqui por muitos e muitos anos aí, podendo gravar vídeos, gravar histórias, contar causos, divertir vocês, ensinar vocês, trocar ideia com vocês. E se Deus quiser e frutificar, a gente conseguir com esses vídeos aqui, como eu falei, trazer coisas boas pra vocês também, assim como vocês já trouxeram pra mim. Encerrando o vídeo aqui, ó, olha aqui, voltou o foguinho da discórdia, gurizada. É o foguinho da discórdia. E aquela lá é o amor da minha vida, só que ela tá com um decotão danado ali, eu não vou filmar ela de perto não, tá?
Um abraço, viu, gurizada? Deixa seu like, deixa sua participação. É muito importante aqui no nosso canal. Se você quiser comprar também peças e acessórios para caminhão, você entra nesse site ali, ó, raoacessorios.com.br. O link fica aqui na descrição desse belo vídeo também. Positivo, aquele abraço de sempre. Até o próximo vídeo. Fui!